Por que tem gente que só erra e não acontece nada? Pura mal. Pelo seguinte, eles estão numa fase evolutiva de cometer erros. Então Deus permite que eles vão cometer, porque eles não têm nível evolutivo para uma evolução maior. E aí depois eles vão ficar igual a gente, reencarnando e pagando uma porrada de expiação. Mas é assim mesmo. Por isso tem gente que você vê que ela consegue fazer coisas ruins, consegue fazer coisas maus, mas ainda estão assim dentro do... Tipo, estão de boa, entendeu? Vamos dizer assim. Mas isso não vai durar, é temporário, porque a hora que vier a conta delas vai ficar igual a gente aí. Aí você vê e fala, putz, o cara é tão bonzinho, ele só se lasca por causa disso. Ele chegou nessa fase evolutiva. Vamos lembrar que Chico Xavier se lascou na vida dele com um monte de problema, de doença, de perseguição. Então se Chico Xavier passou por isso, é porque essa era a última fase dele, né? Esses caras estão lá no início da fase humana, que estão só cometendo os erros que vão pagar. Somos todos reencarnações, como surgiram os primeiros espíritos partindo de um... Bom, isso aqui que eu vou falar não é ideia minha, tá? Isso está no livro dos espíritos, que a gente vai do átomo ao anjo. O que Allan Kardec está querendo dizer? O que o espírito que diz para Allan Kardec está querendo dizer? Que a gente evolui em todas as fases do reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino hominal. Embora tenha alguns que ainda parece que estão no reino animal, né? Mas assim, a gente vai evoluindo. Então, antes da gente ser humano, a gente reencarna em corpos de primatas, que estão mais evoluídos ainda que os chimpanzés, por exemplo, mas em outros orbes. Então, a hora que reencarna como humano aqui, a gente já passou por várias fases, tá? Lembrando que não sou eu que estou dizendo isso, porque tem sempre gente querendo discutir isso, mas é real. Então, a evolução humana, ela dura trilhões, quadrilhões de anos, sei lá, desde o início, como diz o livro dos espíritos, do átomo ao anjo. Mas a fase humana começa quando a gente... Sonhei com você, me dando recado. Posso considerar o que foi dito, Edu? Deus abençoe também você. Na verdade, muitas pessoas relatam isso, né? Que sonham comigo, às vezes é pesadelo, não tô brincando, mas que sonham comigo e aí lembram de conversas que eu tive. Porque durante a noite eu trabalho e muitos de vocês trabalham comigo, muitos de vocês vão no local de atendimento, né? E conversam com a gente. Então isso sim é comum. Agora, se você considerar que esse recado ele é positivo para você, você segue, entendeu? Sempre tem que ter o crivo da razão, não importa se é o encarnado que tá no sonho, se é o espírito que parece sei lá quem. Já falei isso para vocês, espírito educado são os piores, normalmente são obsessores, muito educado ao extremo. Então assim, sempre qualquer mensagem que vem do plano espiritual, você tem que considerar qual é o teor da mensagem, aonde que ela vai te levar com aquilo. Isso é muito importante, né? Como nos blindar de energias ruins em locais públicos, pessoal, é muito complicado isso, viu? Mas é só a reforma íntima. Eu sinto muita dificuldade porque eu sou muito sensível a energias. Então, por exemplo, eu vou num restaurante, eu sento numa mesa e tem alguém que não tem uma energia boa, que é tipo 80% da população tem uma energia ruim. Acabou, é mais ou menos isso, claro, né? Não é uma estatística exata do Datafolha do mundo espiritual, mas é uma que eu tô chutando. Então, se você sempre vai encontrar energia ruim. Um monte de gente finge ser bonzinho, não é? A maioria, na verdade, né? Então, assim, é muito complicado. Passa um tempo e começa a me incomodar. E aí, por mais que eu faça a bolha, peça ajuda dos espíritos e tal, isso não tem jeito. Agora, se você tiver super blindado pelo evangelho, feito o evangelho no lar, feita a reforma íntima, tiver assim, você vai conseguir ficar mais de boa. É o único jeito. Não adianta usar amuleto e babá, ajuda, mas é bem pouco. Usar cristal, por exemplo, entendeu? É a reforma íntima que abre. Edu, por que foi embora do Brasil? Na verdade, não fui embora do Brasil exatamente, tanto que eu tô aqui agora, tô aqui em Florianópolis, lugar maravilhoso, eu gosto muito, aliás. Na verdade, eu venho uma vez por mês pro Brasil, mas eu tenho negócios fora do país e eu acabei fazendo a saída fiscal, que é para não ser mais pagador de impostos do país, porque meus negócios estão fora do país. Então eu venho uma vez por semana, uma vez por mês, fico uma semana, não posso passar mais tempo no Brasil do que fora do Brasil. E aí eu fico nos Estados Unidos, fico na Europa, em outros lugares. Por exemplo, amanhã eu vou pro Uruguai. Tô indo pro Uruguai, na verdade, né? E aí pra mim tá assim, tá bom, né? Porque eu fico viajando, comendo comidas boas nos lugares, pra mim tá ótimo. E também os espíritos usam minha energia nos locais. Na verdade, esse é o principal motivo, né? Então eles usam pra caramba. Eu vou pra Islândia agora, por conta da energia. Eles vão usando minha energia, por isso que eu fico viajando e tudo mais. Mas é claro, também tem negócios nesses locais. Porque Deus é perfeito, faz tudo ficar junto, entendeu? Mas é isso, não abandonei o Brasil.
Edu, seu mentor seria o Violeta. O seu mentor Violeta seria o Saint-Germain? Não. Embora eu passei uns bons meses com o Saint-Germain me visitando e me ensinando várias coisas sobre a chama violeta. Eu não sou muito místico e tal, né? Mas como eu tenho mediunidade, converso com espíritos, eu recebi muita ajuda dele e é assim algo extraordinário. Porque, na verdade, a energia violeta na natureza, vamos dizer assim, ela é uma energia que ajuda a fazer realmente a transmutação, a mudança, né? Por isso que a ametista, que gera essa energia violeta também, ela ajuda nesse processo. Então, por isso que eu gosto bastante que as pessoas façam a meditação da chama violeta. Eu fiz algumas no meu canal. Vai lá, Espiritismo Raiz, vai lá no YouTube, né? Espiritismo Raiz, meditação da chama violeta. Eu fiz algumas, você sente muita diferença, né? As pessoas que têm a aura violeta, elas são aquelas pessoas que mudam, que passam pelo perrengue que for e são resistentes e modificam toda a situação. Então é bem interessante. Denunciar uma agressão sofrida às autoridades é considerado vingança? Com certeza não. Na verdade, é obrigação nossa. Quando você vê alguém fazendo algo errado, alguém fazendo algo ruim, seja com você ou com outrem, é sua obrigação você fazer essa denúncia e buscar a justiça, tá? Não é aconselhado justiça com as próprias mãos, tá? Isso não. Mas é óbvio que a gente deve fazer isso, porque para fazer o mal, basta você não fazer o bem. Eu ajudava bastante nas escolas públicas, com uniforme, essas coisas, e toda hora tinha problema assim. Eu fazia questão de ferrar com os caras, o tio que abusou da sobrinha, eu contratava advogado, ia no Ministério Público, eu fazia tudo pra ferrar com os caras. Não porque eu quero que o cara prejudique, que o cara se ferre, mas é que é justo o cara pagar pelo que ele fez, e a gente também não pode ser parceiro do mal. O mal ele tem que ser combatido, e essa é a forma que a gente tem pra combater, entendeu? Então sempre denuncie quando você acha que deve ser. As pessoas precisam entender que a gente não pode deixar com que o mal se propague. Você falar assim, não tem nada a ver com isso, não vou me meter, não sei o que, você está permitindo que o mal se propague. O Allan Kardec mesmo fala que para você fazer o mal, basta você não fazer o bem, entendeu? Então, todas as vezes que a gente vê alguém sendo prejudicado, a gente tem que fazer a nossa parte, claro, dentro do que a gente pode fazer, obviamente, né? Mas a gente não pode permitir, em hipótese nenhuma, que o mal se propague, senão quando que vai acabar? Mesmo aqueles que são ruins, eles têm que parar, né? E eles só vão parar quando pessoas justas fazerem eles pararem. E isso vai fazer até com que esses caras evoluam, né? E se ninguém parar o cara que está fazendo mal, que horas que ele vai fazer isso, né? A gente precisa ao máximo combater tudo que seja, mesmo que seja uma coisa pequena ou uma coisa grande, que tenha a intenção realmente de fazer o mal para qualquer pessoa, nós temos que combater. Não podemos ser omissos a isso. Quando você precisa passar uma mensagem para alguém que não conhece, o que você faz? Eu chego na pessoa e falo, tem uma mensagem aqui do São José da Guarda. Aí às vezes a pessoa fala, a pessoa não acredita, tá? Mas eu não importo, né? Eu passo a mensagem, que é a minha parte, o resto é o resto. Ontem eu tive uma reunião e eu passei umas mensagens e tal. As pessoas sempre pedem, principalmente de trabalho, tá? Não tem jeito. Mas tá ótimo, né? Mas às vezes eu preciso passar a mensagem pra alguém que eu não conheço, eu vou lá e falo. Não tô nem aí se a pessoa vai gostar, não vai, eu fazer o quê. Um dia dei uma mensagem pro instalador da internet que ele não gostou, porque era sobre a filha dele, que ele tinha largado mão da filha dele. Então a mensagem era, você não pode largar a mão da sua filha. Ele ficou bravo comigo. Eu falei, você não tem que ficar bravo comigo, fica bravo com você, que não cuida direito da tua filha. Mais ou menos isso que eu falei. Claro que eu não falei exatamente essas palavras. Mas é verdade, né? Eu falei pra ele, melhor você resolver o problema antes do que esperar para resolver depois. Tatuagem, errado ter e fazer? Claro, você vai pro umbral dos super tatuados. Tô brincando, é óbvio, eu tenho tatuagem aqui, Espiritismo Raiz, aqui eu tenho um Espiritismo Raiz, eu tenho outro aqui também. Não tem nada a ver isso daí. Isso daí é uma viagem, não sei quem foi que inventou essa história. O cara tá lá porque faz um desenho na pele, porque na verdade isso daqui tá no seu corpo físico, né? Não tá no seu corpo espiritual. A hora que você desencarnar, as tatuagens vão ficar no corpo, né? Então, na verdade, não muda nada você fazer tatuagem. A questão é, você tem que tomar cuidado com o teor das tatuagens, porque tem tatuagens que são ruins, que podem agredir alguém, né? Ou que são desenhos do mal, que podem atrair obsessores e tal, mas a tatuagem não tem nada demais. Esquecer isso daí, né? Edu, qual a nossa missão nos relacionamentos? Bom, na realidade os relacionamentos eles ocorrem para que a gente possa se ajustar com as pessoas, normalmente, ou então um relacionamento de parceria que vem de outras vidas, ou mesmo pode ser um relacionamento de alguém que você conheceu nessa existência e você está conhecendo pela primeira vez, né? Você dá para conhecer uma vez.
Então, existem vários tipos, mas basicamente o que é mais importante não é a gente se preocupar em encontrar uma gêmea, blá 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 blá. É mais você se preocupar em ter uma pessoa do seu lado que te respeite, que não faça mal para você, isso é muito importante, e que deixe sua vida melhor do que sem ela, entendeu? Então tem gente que fica aceitando coisas ruins, pessoas que fazem mal para ela, narcisistas que só pensam neles, e aí não vão ser felizes, porque não tem como ser feliz estando do lado de alguém assim, né? Então é importante que a pessoa saiba classificar, perceber quem é esse relacionamento e não deixar perder sua vida na mão de uma pessoa que só pensa nela. Na busca incessante pela alma gêmea, que foi algo que a sociedade cria, né? A pessoa quebra a cara pra caramba, é enganada, é passada pra trás, recebe humilhação, né? Aquelas que têm baixa autoestima são assim... maltratadas de tudo quanto é jeito por um narcisista, por exemplo, né? Se humilham, ficam mal pra caramba, aí tem um relacionamento de 5, 10, 15, 20 anos assim, até acontecer algo, até se preocupar. Muitas pessoas acabam, muitas mulheres principalmente acabam apanhando, homem também, tá? Porque eu conheci uma situação aí que, meu Deus do céu. Mas o fato é, as pessoas precisam parar de se iludir. Você não precisa de um relacionamento para ser feliz e nem para ser completo. Você precisa gostar mais de você. O importante é que você pode ter relacionamentos, mas não precisa ter. Mas se quiser, você pode. Se não quiser, você não precisa. O importante é que você esteja bem dentro de você, fazendo a reforma íntima. E aí você vai ser feliz. Eu sempre falo o seguinte: se você não consegue estar feliz sozinho, não vai ser com outra pessoa que você vai estar. Porque o problema não está em precisar de outra pessoa e ela te completar, porque isso na realidade não existe muito bem, tá? O que eu quero dizer, se você não vencer os seus conflitos quando você está só, ter outra pessoa pode ajudar sim, mas não vai fazer tanta diferença assim, entendeu? Então você precisa aprender a gostar de você, aprender os valores certos, o que é o certo, o que é o bom, o que é ruim, porque as pessoas confundem muito hoje em dia. As pessoas confundem que precisam de outras, precisam de dinheiro para ser feliz, são de coisas que não é realmente necessário. Então a hora que você entender isso, aí tudo bem, aí você está pronto para ter um relacionamento com outra pessoa. Porque se você entra num relacionamento colocando suas fichas em outra pessoa, você vai se lascar. Isso é óbvio, mesmo que a pessoa seja boa. Porque não tem como ter um relacionamento desse jeito, que seja bom para a pessoa. A cor da roupa na virada do ano influencia alguma coisa? Pode passar com roupa preta? Claro que influencia. O dinheiro vai olhar que você está de cueca amarela, vai falar assim, meu, vou pular pro bolso desse cara. Tem mínimo sentido isso? Claro que não. Pode até influenciar se você acredita muito nisso, coisa e tal. Claro que as cores, elas têm energia e tal, mas não nesse contexto, não tem nada a ver isso daí. Eu tinha uma namorada, né, e era sempre a mesma história. No final do ano ela escolheu uma roupa e não sei o que, comia lentilha e eu não tava nem aí. Aí um dia eu falei para ela assim, meu, você não percebe que todo ano que passa você tá pior, então não tá adiantando esse negócio. Eu tô melhor, eu passo de qualquer jeito, tô ficando melhor. Então é isso, né? Moral da história, não adianta você ficar acreditando nessas coisas e não fazer a sua parte, seu esforço. Dupla vista é o seguinte, você consegue olhar com os olhos da alma, né? O Allan Kardec fala sobre isso, obviamente, no livro dos médiuns. Então seria assim, você tem umas visões, mesmo você estando de olho aberto e olhando, e independente da situação, você consegue visualizar outras coisas. Pode ser o passado, o presente, o futuro, informações que os espíritos querem te passar. Isso seria o fenômeno da dupla vista. E eu já percebi que é bem convencional, bem comum, tá? Mas, assim, eu tenho bastante, mas eu acho que todo mundo tem, viu? Sinceramente, assim. É possível que os espíritos falem e mostrem as coisas para as pessoas. É bem possível.